Vamos orar ao Senhor, apresentando o pastor Clóvis, que vai nos trazer a mensagem de Deus. Eu já disse para ele aqui que se Deus lhe dirigir para orar no final, pelos jovens, pelos adolescentes, por todos que desejam renovação, batismo com o Espírito Santo, conforme Deus lhe dirigir, o pastor pode ficar à vontade. Nós vamos ouvir a mensagem de Deus. Faça todo o possível para estar no seu lugar, para ouvir com atenção, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Eterno, né? Vamos chamar aqui o Lucas Valentim para orar a Deus, apresentando o pregador que vai neste momento nos trazer. Moisés, diz aqui para ele desses aqui qual que tem mais substância. Glória a Deus. Pode orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, te agradecemos por tudo, meu Deus, que tem feito na nossa Aleluia. vida. Meu Deus, estende as tuas mãos, meu Deus, sobre o teu servo, o pastor Clóvis, meu Deus, que ele fale, meu Deus, apenas a tua palavra, use ele, meu Deus, como teu instrumento. Aleluia. Ele é o seu servo, Senhor, que através dele, Senhor, muitas vidas sejam alcançadas, meu Deus, que através da ministração, meu Deus, a tua palavra, muitas pessoas possam ser batizadas no Espírito Santo e que não possam sair daqui do mesmo jeito que chegaram aqui, meu Deus. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Ao Senhor toda a glória, todo louvor, toda a adoração, pelos séculos dos séculos, sem fim. Com muita alegria, com muita estima, eu saúdo a todos com a bendita paz do Senhor. Os convido para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Eu aproveito este momento para deixar aqui registrada a minha gratidão a Deus pelo privilégio de ministrar a sua palavra mais uma vez, e também o nosso agradecimento à coordenação pelo convite feito a nós para que viéssemos trazer a bendita palavra de Deus. Certo que, com a permissão e a bênção do pastor Raifran, quero também a ele agradecer, em nome do Senhor Jesus, e dizer que para nós é um prazer muito grande poder estar aqui para falar-lhes a palavra de Deus, tendo na retaguarda o mestre no ensino, na pregação. Isso, evidentemente, pelo menos para mim, traz um peso ainda maior. No entanto, ao mesmo tempo, me alegro porque nessa retaguarda, obreiros, santos homens de Deus, inclusive o nobre pastor, vão estar intercedendo por mim. Então, eu, ao mesmo tempo, me sinto seguro para a glória de Deus. Pastor Raifran é um referencial para nós. Eu digo para nós, a classe dos pastores mais novos, é um referencial no pastorado, na exposição da palavra de Deus, quando ensina, prega, e quando prega, ensina, e isso para nós certamente é um referencial de destaque e de importância. Louvo ao Senhor pela vida de toda a coordenação da Ujoadec. Isso, muito bem, T de Tatu, pronto, TEC. Deus abençoe de forma especial, tá? Templo Central, certo? A irmã que entrou em contato conosco, muito obrigado, Deus abençoe. E toda a coordenação, nós parabenizamos pelo brilhante trabalho, a brilhante festa, tá? Ao nosso amigo, pastor Rafael, que é o nosso coordenador da extensão da Unilíder, em nossa região, que é a Almadivap. Deus o abençoe de forma contínua, assim como sua família, amém? Quem encontrou o texto citado, diga amém.
Leiamos então, por gentileza, esta bendita e gloriosa palavra nesta noite. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus chamar. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse é o texto base do tema que fora nos passado. Quero aproveitar, antes de introduzir a mensagem, também louvar a Deus pela vida da minha esposa, o nosso Benjamin. Ela me acompanha nesta noite e eu fico muito feliz e me sinto mais seguro ainda, tendo ela ao meu lado. A intercessão. Eu estava ontem também ministrando em acampamento e ela sempre falando comigo: meu bem, estou intercedendo por ti. Então isso traz segurança no ministério da intercessão da esposa, isso para nós traz segurança. Deus te abençoe, meu bem, tá? Prazer tê-lo ao meu lado. Meus amados, nós aproveitaremos este momento, este horário, para meditarmos na santa bendita palavra de Deus. O texto base, obviamente, no livro de Atos dos Apóstolos, é a luz para a compreensão clara do assunto, do tema abordado. A promessa é para mim. Para que venhamos entender com mais clareza e precisão o capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, faz-se necessário nós analisarmos o capítulo de número 1, que é o prólogo, que é a introdução de todo este brilhante livro que ocupa um espaço no Novo Testamento e nomeado, destacando-se como este livro histórico e que registra os primeiros passos da igreja primitiva, uma igreja nascente, uma igreja que fora inaugurada historicamente no período de Pentecostes e que desenvolveu um brilhante trabalho na área da evangelização, na área do discipulado, na área da pregação do evangelho. Tudo isso fica bem fácil ser compreendido a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Estou certo que sem este livro teríamos muitas dificuldades para entender os relatos que estão nas epístolas de Paulo, nas epístolas eclesiásticas, nas epístolas gerais. Mas a partir de Atos dos Apóstolos, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, tudo fica mais compreensível. E quando atentamos para este brilhante livro, com precisão, do capítulo 1 ao capítulo de número 2, nós percebemos como que Lucas, ele faz uma abordagem segura, ele faz uma abordagem esclarecedora, e assim atentando para o capítulo de número 1 e versículo de número 4, nós iremos ver que Lucas faz o registro da promessa, aonde pela primeira vez em Atos é mencionado uma promessa do capítulo de número 1, versículo de número 4 até o versículo de número 8. Quando nós lemos o capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, Lucas agora vai falar sobre a definição desta promessa. No capítulo 1, verso 4, ele fala sobre a promessa. No versículo de número 1 do capítulo 2, ele vai falar sobre a definição desta promessa. E até o versículo de número 41, nós perceberemos que, além da definição da promessa, da descrição da promessa, Pedro, ao levantar-se, no versículo de número 14, ele vai fazer a explicação da promessa. E quando ele termina a explicação, a compreensão sobre a promessa, ele vai fazer a aplicação. Portanto, Lucas faz esta abordagem e nós percebemos claramente nos textos sagrados. Ele fala da promessa, da definição da promessa, da explicação da promessa e da aplicação da promessa. Louvado seja o Senhor para sempre. A partir deste análise, logo fica claro que a promessa que Lucas se refere, que por Cristo foi ratificada no capítulo de número 24, versículo 49 do Evangelho,
que leva o próprio nome de Lucas, esta promessa, ela está entrelaçada, está relacionada à promessa do Pentecostes. Quando nós analisamos o relato bíblico neotestamentário sobre esta promessa, perceberemos a clara conexão com o Antigo Testamento, perceberemos a ligação com o Antigo Testamento. Por exemplo, quando Pedro se levanta para explicar a promessa, ele faz menção do profeta Joel, que no capítulo de número 2, Deus o havia inspirado para profetizar, para falar de uma promessa magnífica, de uma promessa de poder, de uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Aleluia! Esta promessa, ela tem a sua notoriedade no Novo Testamento, ela tem a sua notoriedade em Atos dos Apóstolos. E quando nós analisamos o livro de Atos dos Apóstolos, vendo que Pedro, de forma bem contundente, no versículo de número 39, fazendo a aplicação da promessa, ele então diz: porque a promessa é para vós, porque a promessa é para vós. Esta aplicação que Pedro faz no versículo de número 39, parte da indagação que fora feita no versículo de número 12. No versículo 12, quando aquelas pessoas contemplaram manifestações sobrenaturais, no capítulo de número 2, verso 1, eles ficaram perplexos, ficaram admirados, atônitos. E no versículo de número 12, eles perguntaram da seguinte forma: o que isto quer dizer? O que isto quer dizer? É quando Pedro se levanta, é quando Pedro se põe de pé, aleluia, e passa a explicar a promessa pela pregação. Glória ao nome do Senhor para sempre. E em uma forma de defesa, Pedro, ele encaixa-se bem na exposição ao dizer: porque a promessa é para vós. Com isso Pedro está dizendo: a promessa é para mim, a promessa é para vós, a promessa é para todos os que estão longe. A isso inclui a mim e a você. Oh glória! A promessa começa a se cumprir no dia de Pentecoste, mas o seu cumprimento vai romper a história e vai chegar até nós. E nesta noite ainda, na introdução, eu te digo que a promessa é para você, a promessa é para mim, a promessa é para nós. Quem acredita que essa promessa é para nós, levanta a mão para os céus e glorifique o nome daquele que fez a promessa. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A promessa é para mim, a promessa é para nós, e parte de algumas razões claras nos textos sagrados. Essa promessa é a promessa do derramamento do Espírito Santo, que deu-se no dia de Pentecostes, que deu-se exatamente 10 dias após a ascensão de Jesus, após o seu retorno aos céus. Quando ele faz a promessa, quando ele ratifica a promessa, 10 dias depois, Jesus foi assunto aos céus. E o capítulo de número 2 diz que chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Deus escolheu aquele dia, Deus escolheu aquele momento para cumprir a sua promessa. Aleluia! A promessa do Pentecoste. Glória a Deus! Para cumprir a sua promessa, a promessa do Pentecoste. E nós percebemos a partir dos escritos sagrados que esta promessa que por Jesus, no capítulo 24, versículo de número 49, no capítulo de número 5 de Atos capítulo 1, no versículo de número 8 de Atos capítulo 1, ela vem configurada exatamente pelo poder de Deus, pelo derramamento do poder de Deus. E por isso essa promessa, ela é uma promessa pentecostal. E por isso essa promessa, que cumpriu-se no dia de Pentecoste, ela passou a ter essa configuração
pentecostal. Aleluia! E eu gosto desse termo. Nós estamos vivendo em uma época em que há muitas pessoas que até se dizem mestre e que tentam desconfigurar a igreja pentecostal. Eles tentam dizer que este poder, este derramamento ficou restrito unicamente àquela época, ficou restrito unicamente ao período apostólico. No entanto, à luz das escrituras, à luz da história, nós percebemos que a promessa, ela não ficou restrita àquele período, àquele momento, àquela hora, àquele dia. A promessa foi além, a promessa foi além, a promessa chegou até nós. A Assembleia de Deus, ela vive essa promessa, ela vivenciou essa promessa no seu início, no seu meio, e ela continua vivenciando a promessa do Pentecoste. Aleluia, aleluia. Quem é alegre por Deus receber, por da parte de Deus receber essa promessa, levanta a mão para os céus para adorar o nome dele. A Assembleia de Deus também foi por Deus agraciada por esta promessa pentecostal. E é por isso que nós somos uma igreja pentecostal, doutrinariamente falando, teologicamente falando, historicamente falando, e não abrimos mão disso, e não abriremos mão disso. Bendito seja o Senhor, porque a promessa do Pentecoste, a promessa do derramamento do Espírito Santo, a promessa do batismo no Espírito Santo é bíblica. Eita glória, a promessa está alinhada com as escrituras sagradas. Portanto, não há razão para rejeitarmos, não há razão para rejeitarmos. Bendito seja Deus. Nós não podemos rejeitar, e nem podemos deixar esta doutrina ser desconstruída, e nem podemos nos conformar com a desconstrução e não reagir teologicamente, doutrinariamente falando e defendendo que a promessa está de pé, louvado seja Deus. E para de fato defendermos esta promessa, nós precisamos entender que a promessa, ela é para todos. Não ficou restrita à igreja primitiva, aos primeiros irmãos do início histórico da igreja primitiva. A promessa é para todos. Por essa razão, nós lemos no versículo 17, e assim está escrito: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, A promessa pentecostal é para todos, envolve totalidade. O desejo de Deus, o desejo do Senhor é derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Isso inclui a mim, isso inclui a você. Aleluia. A promessa pentecostal, ela é para todos. Esse poder pentecostal é para todas as pessoas, é para todos os países, é para todas as línguas e nações. Aleluia. Não há barreira que venha separar, barreira no sentido geográfico, barreira no sentido de etnias. A promessa é para todos. Quantos glorificam a Deus pela promessa ser para todos? Deixa eu ver. Quem exalta o Senhor por a promessa ser para todos? E aí Pedro vai ser mais detalhista. Embora ele use esta expressão que envolve totalidade, preferindo a profecia de Joel, capítulo 2, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Só essa expressão seria suficiente para dizermos que a promessa é para todos. Só que ele quer ser mais detalhista, e pela inspiração divina, ele vai detalhar, aleluia, esta promessa. Ele vai ser bastante contundente ao detalhar essa promessa, e diz: aos vossos filhos
as vossas filhas, oh glória, os vossos jovens, os velhos, a promessa é para todos, oh bendito seja o nome do Senhor. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, com autoridade magnífica, ele diz: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naquele dia derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Aleluia. Quando nós lemos este versículo, versículo 17, fica claro que a promessa é para todos. Quando Pedro diz claramente que a promessa é para todos, ele deixa claro que a promessa, o desejo de Deus é derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Isso fala exatamente que não há nenhum tipo de limite ou de separação. Toda a carne é a promessa para derramar sobre pessoas de todas as nações, de todas as etnias do mundo. Pedro também diz sobre vossos filhos e vossas filhas. Esse revestimento, essa promessa, deseja contemplar todas as pessoas, indiferentemente do sexo, é homem ou mulher, a promessa é para todos. Mas o interessante é que quando o pastor Antônio Gilberto, ele vai fazer um comentário sobre esse texto, ele faz uma aplicação admirável. Quando Pedro diz, no versículo de número 14, isto é, no versículo de número 17, e vossos filhos e vossas filhas. O pastor Antônio Gilberto faz uma aplicação interessante. Ele diz que isso remete à ideia, ao propósito do Senhor derramar do seu Espírito no nosso lar, em nossa casa, em nossa família. Louvado seja o Senhor. Deus deseja que a nossa família seja cheia da sua presença. Deus deseja que os filhos sejam cheios da sua presença. Ele deseja que o seu lar seja cheio da presença do Espírito Santo. O poder pentecostal é para a tua família. O poder pentecostal é para a tua casa, é para o teu lar. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando nós analisamos o capítulo de número 5 do livro de Efésios, Paulo tinha essa compreensão. Quando ele diz que necessário é que venhamos nos encher do Espírito Santo. E do capítulo 5 até o capítulo 6, ele mostra os traços de que de fato é cheio do Espírito Santo. E ali está incluída a família, ali está incluído o lar. A promessa é para você, é para a sua casa, é para a sua família. Quantos glorificam o nome do Senhor? Aleluia. Mas Pedro, detalhando ainda, diz sobre selvas, sobre servos e sobre servas. Esta linguagem, servos e servas, remete àquelas pessoas que viviam sob o domínio de um senhor, de um patrão. Eram escravos. Agora, o que Pedro pretende dizer é que a promessa do Espírito Santo, do derramamento, contempla o patrão e contempla o empregado, contempla todos, não há divisão de classe social. A promessa é para todos, a promessa é para todos, a promessa é para todos. Oh, glória a Deus. Portanto, Pedro estava dizendo que a classe da elite da época não podia se gabar, dizer, é só para nós. A promessa é para o servo também. Aleluia. Só os sacerdotes não podiam se gabar e dizer, é só para os sacerdotes. Não, a promessa é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa pentecostal, ela contempla todas as pessoas. E para contemplar todas as pessoas, é óbvio que há um rompimento na história, há um traço na história, há um percurso na história. Louvado seja o Senhor. Mas além de nós identificarmos o texto, a extensão da promessa, que ela é para todos, o texto também nos informa que a promessa pentecostal,
ela é magnífica, ela é gloriosa. A promessa pentecostal, ela é gloriosa, por algumas razões. Primeira, porque ela foi feita por um Deus glorioso. Ela é gloriosa porque foi feita por um Deus glorioso. Não foi Pedro que prometeu, não foi Joel que prometeu, não foi o profeta Isaías que prometeu, não foi Elias que prometeu. Quem prometeu foi o Senhor dos céus, quem prometeu foi o Criador do universo, quem prometeu foi Deus, quem prometeu foi o Senhor dos exércitos, foi Ele que prometeu, um Deus glorioso. Ora, se o Deus glorioso fez a promessa também é gloriosa. Se o Deus glorioso fez a promessa também é gloriosa. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas à luz do texto sagrado, há outras razões do porquê que essa promessa ela é gloriosa. No final do versículo 18, na última parte diz: e eles profetizarão. Dentro desse texto sagrado, no seu finalzinho, nós temos uma conjunção aditiva. Quando ele está concluindo o seu raciocínio no versículo 18, a sua explicação, ele vai e diz: e eles profetizarão. E aqui é uma conjunção aditiva, para fazer obviamente a ligação com as afirmações anteriores. Agora, destaco a palavra ou o verbo profetizar aqui, e eles profetizarão. Isso fala das manifestações sobrenaturais que acompanham o derramamento do Espírito Santo, oh glória, que acompanha a promessa. A promessa é gloriosa porque ela é marcada pelo sobrenatural. A promessa é gloriosa porque ela é marcada pelo sobrenatural de Deus na vida dos receptores da promessa. E eles profetizarão. Abre as portas para as manifestações dos dons espirituais. Quando, por exemplo, nós analisamos o capítulo de número 12, versículo 4 ao 11, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo fala sobre este magnífico dom espiritual, concedido pelo Espírito Santo, o dom de profetizar. Quando nós lemos o capítulo 14, verso 1 ao 6, Paulo faz a abordagem novamente. Quando lemos o versículo de número 29 e o 32, Paulo faz a abordagem novamente. Oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A promessa é gloriosa, porque ela é marcada pelo sobrenatural da parte de Deus. Eu vou dizer de novo, a promessa pentecostal, ela é gloriosa, porque é marcada pela manifestação do sobrenatural. Aleluia, bendito seja Deus. Irmãos, quem vive a promessa vai ter contato com o sobrenatural. Quem recebe a promessa vai ter contato com o sobrenatural. Aleluia, vai em águas profundas, vai em águas profundas. Quem vive a promessa sai da água apenas o tornozelo, e a água certamente cobrirá todo o seu corpo. Vai mergulhar na presença, vai mergulhar nessa promessa gloriosa, no derramamento do Espírito Santo. Há manifestações sobrenaturais. Essa promessa é gloriosa porque ela aponta para a evidência clara dos dons espirituais que não cessaram, que não foram interrompidos no período apostólico. Essa promessa é gloriosa porque ela mostra claramente a continuidade das manifestações dos dons espirituais. Há pessoas que não acreditam, mas a razão das pessoas não acreditarem não muda o fato, não muda a doutrina, não muda a realidade, porque a verdade, ora exposta pelas Escrituras Sagradas, não depende da crença de ninguém para ser verdade. Oh glória, crendo ou não, a promessa continua, a verdade está de pé. Acreditando ou não, Deus vai manifestando os seus dons aonde Ele quer, como Ele quer, no meio do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Eu li um relato interessante, que enquanto alguns teólogos estão trabalhando para refutar
a doutrina da continuidade dos dons espirituais, a igreja pentecostal continua avançando. A igreja pentecostal continua crescendo. Enquanto eles estão elaborando estudos para refutar, a igreja marcha debaixo do poder de Deus e ela só cresce, ela só cresce, ela só cresce, ela só avança. O nome do Senhor é glorificado, almas são alcançadas, vidas são resgatadas. Oh, aleluia! Bendito seja o Senhor. Vamos continuar debaixo do poder do Espírito Santo e assim nós cresceremos, nós avançaremos mais e mais, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas a promessa era gloriosa também, porque ela é capacitadora. A promessa é gloriosa porque ela é capacitadora. Quando analisamos esse texto, nós percebemos os meios que Deus usa para capacitar o seu povo. É fato, existem meios naturais para se capacitar, através de seminários, de estudos, mas o revestimento de poder é um meio de capacitação, aonde Deus faz uso do sobrenatural. Somente esse meio traz uma capacitação que nenhum curso neste mundo pode dar à pessoa. Aleluia. Por que a promessa é gloriosa? Porque ela é capacitadora. Oh, glória a Deus, bendito seja o Senhor. E Pedro fala isso no versículo de número 17. Mas se nós voltarmos um pouquinho para o versículo de número 8, do capítulo 1 está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas perceba bem que Jesus ordenou aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Ora, eles só poderiam dar continuidade à comissão, à obra, ao chamado para a comissão, depois que eles fossem revestidos de poder. A capacitação ali, ela vem do alto, bendito seja Deus. A capacitação vem de cima, para quem está embaixo, louvado seja o nome do Senhor. A capacitação vem de cima, para quem está embaixo, para trabalhar no serviço de Deus. Oh, aleluia! Se queremos trabalhar e desenvolver um serviço com eficiência, então nós precisamos dessa capacitação que vem do alto. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até os confins da terra. Ela é gloriosa porque ela capacita o receptor desta promessa. Aleluia, bendito seja Deus. Não há dúvida sobre isso. Quando essa capacitação, quando esta promessa vem sobre a pessoa, ele desenvolve plenamente 3 ações. 3. Primeira, ele desenvolve maior dependência do Senhor, maior dependência do Espírito Santo, o agente capacitador para o serviço. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele desenvolve dependência. Porque existem coisas no serviço que o ensaio não vai resolver, que as partes técnicas não vão resolver. É claro que ensaios para realizarmos algumas coisas fazem parte, mas ele só trabalha a técnica, o natural. Agora o revestimento de poder trabalha o espiritual, trabalha o sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A pessoa depende exclusivamente do Espírito Santo. E quando há o derramamento do Espírito Santo sobre a pessoa, para capacitá-la para a obra, ela desenvolverá o ofício de testemunha, e ser-me-eis minhas testemunhas. Irá testemunhar com mais audácia, coragem, com destemor. Ora, quem foi que se levantou para fazer a defesa daquilo que estava acontecendo em Atos 2, verso 1 ao 4? Pedro. Ele se levanta cheio de coragem, perante uma multidão
que estava questionando o que estava acontecendo, e ainda mais, não só questionando, mas zombando, criticando, escarnecendo, e Pedro se levanta e aponta o dedo para eles, e cheio de coragem. Mas isso só aconteceu a partir do quê? Do derramamento do Espírito Santo sobre ele. Isso aconteceu a partir de quê? A partir do cumprimento da promessa. Aleluia, bendito seja Deus. É por isso que eu disse que quando nós lemos o texto e vendo Pedro se levantando, nós precisamos de igual modo nos levantar para falar, para testemunhar, para pregar, para anunciar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos nos calar diante das multidões aí fora que criticam. Nós precisamos tomar posse desse poder que o Senhor tem disponível para nós, e não tem que segure a sua igreja, não tem que segure o seu povo, porque é uma capacitação dos céus. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Levanta a mão para glorificá-lo. É uma capacitação de cima. A promessa é gloriosa porque ela é capacitadora, para que possamos desenvolver com mais eficiência esta obra, esta comissão, a evangelização, o discipulado, a pregação, o ensino. A capacitação divina está à nossa disposição. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Mas além da promessa pentecostal, ela ser gloriosa, porque ela é capacitadora, nós aprendemos, com base no versículo de número 17, parte A, e versículo 39, que a promessa, ela é claramente para hoje. A promessa é para hoje. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos duvidar disso, que a promessa é para hoje. Nós não podemos duvidar desta afirmação bíblica. E eu vou explicar por quê. Quando nós lemos o versículo de número 17, a parte A diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Ele está fazendo menção na profecia de Joel, mas aqui há um trocadilho de palavras. E Pedro está fazendo isso sob a influência do Espírito Santo. Ele está fazendo isso debaixo da inspiração divina. Porque quando nós lemos em Joel, a promessa diz o seguinte, o texto sagrado diz o seguinte: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito, com artigo definido e apontando para a plenitude, o meu Espírito. Só que aqui no versículo 17, parte A diz, derramarei do meu Espírito. Isso mostra o quê? Mostra uma parte, o início, aleluia, mostra que no dia de Pentecoste estava acontecendo o início do derramamento do Espírito Santo, aleluia. A palavra de Deus mostra isso de forma clara, derramarei do meu Espírito. Ele está dizendo claramente que no dia de Pentecoste o cumprimento da promessa teve início, aleluia, mas não teve o fim. A promessa continua à disposição, aleluia. Esta promessa está sobre mim, sobre você. É isso mesmo que você ouviu. Essa promessa está sobre nós. Ela é para hoje. Quem acredita que a promessa é para hoje, aleluia, levanta a mão. Quem acredita que essa promessa é para você, dá glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Essa promessa é para hoje, porque em Pentecostes ela teve apenas o início, o começo, e não parou. Ao longo de toda a história, Deus manifestou a sua promessa, o derramamento do Espírito Santo, capacitando para a obra e a igreja avançando. Quando nós lemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, pelo menos 5 referências que falam do momento do derramamento do Espírito Santo, aquelas pessoas foram impactadas por essa promessa, foram capacitadas por essa promessa e avançaram na obra. E esses pontos esclarecedores de Atos dos Apóstolos e vivenciados pela igreja contemporânea, pela igreja atual, mostra claramente que a promessa continua de pé. Aleluia. A promessa continua de pé. Para você, jovem, para você, adolescente,
Não se confunda, não deixe alguém tentar confundir você dizendo que não, que isso não existe, que o batismo do Espírito Santo é quando você aceitou Jesus. Não. Na Bíblia Sagrada, todas as vezes que nós vamos ler o cumprimento da promessa, o batismo do Espírito Santo é pós-conversão, manifesta experiência pós-conversão, aleluia. Então o batismo do Espírito Santo não é definido na Bíblia como um ato de conversão, não é salvação, ele é ele é uma capacitação de Deus para quem já é salvo, para ele usar poderosamente em suas mãos e na sua obra nesta terra. Quem glorifica o nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. A promessa é para mim. Essa promessa é magnífica e você abraça ela, porque a promessa ela vem do Pai. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo de número 4 do capítulo 1, está escrito: enquanto participava de uma refeição com eles, os discípulos, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Mas que esperasse a promessa do Pai. Diga assim: a promessa é para mim. Diga: a promessa é para mim, batendo assim. A promessa é para mim. E ela foi feita pelo meu Pai. Não, diga com convicção: ela foi feita pelo meu Pai. Oh, glória a Deus. A promessa foi feita pelo teu Pai, aleluia. E Ele prometeu, porque Ele tem autoridade para fazer a promessa. E a promessa do Pai, ela está de pé. Ela não foi revogada, ela não foi esquecida, ela não foi colocada na gaveta, ela não foi jogada de lado. A promessa continua de pé. A promessa é para você, e ela foi feita pelo teu Pai. A promessa é para mim, e ela foi feita pelo meu Pai, aleluia. Ela foi feita pelo Pai Celestial. Logo isso dá ela uma configuração. Ela é uma dádiva celestial. Ela é uma dádiva celestial. Oh, glória a Deus. É o que está no versículo de número 3 do capítulo 2. Assim está escrito: e apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esta promessa está se cumprindo como uma manifestação claramente celestial, como uma dádiva celestial. É um presente de Deus, é um dom de Deus para a nossa vida. Aleluia. Muitas coisas magníficas o Senhor, por bondade, por misericórdia, por amor, Ele dá ao seu povo. E dentre estas coisas, a promessa do batismo no Espírito Santo é um dom celestial para você. Aleluia. Quantos são alegres porque tem esta promessa do Pai como um dom celestial? Ela é para nós, ela é para você. Em terceiro lugar, esta promessa, esse dom celestial que o Senhor confere a nós, que o Pai confere a nós, evidentemente acaba por nos imergir na sua presença e no seu poder, no poder do alto, aleluia. Eu gostaria que você ficasse em pé em nome de Jesus Cristo, por gentileza, só quem puder, quem não puder, pode ficar sentado, que eu não me incomodo, mas quem puder ficar de pé, fique em nome de Jesus. Quem crê que a promessa é para você, levanta a mão, quem crê? Aleluia, a promessa é para você. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, o Senhor quer te batizar. Você que ainda nunca falou em línguas, o Senhor quer te batizar. E a evidência inicial é o falar em outras línguas. Não é a única, é a evidência inicial. É a evidência inicial. É o falar em outras línguas. Nós vemos isso nas 5 referências bíblicas, onde pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Aleluia. Aconteceu em Atos, capítulo de número 2. Aconteceu em Atos, capítulo de número 10. Aconteceu em Atos, capítulo de número 16, capítulo 19, aleluia. A manifestação do batismo do Espírito Santo foi evidenciado por falar em outras línguas, o Senhor quer te batizar, o Senhor quer batizar você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E por que Ele quer te batizar? Porque Ele quer te capacitar para uma grande obra, Ele quer te usar em uma grande obra.
Aleluia. Ele quer usar você jovem, você adolescente, mas Ele quer usar você também que já está de idade avançada. Mas como assim, pastor? A promessa é para os jovens, é para os filhos, é para as filhas, é para os jovens, é para os velhos, é para todos, independente da idade. Deus quer nos usar em suas mãos. Deus quer continuar usando o seu povo nessa época, nesta geração, para impactar o mundo lá fora, levando a mensagem do Evangelho debaixo do poder espiritual. Ele quer usar você independente da sua idade. Ele quer capacitar você independente da sua idade. Oh glória, o batismo do Espírito Santo é uma capacitação. É só se dispor e crer nesta promessa. Quando eu digo a promessa é para mim, vai fazer o grande diferencial quando de fato eu creio que a promessa é para mim. Vai fazer o grande diferencial quando eu creio que a promessa é para mim. Porque Jesus fez a promessa para muitos discípulos. Mas quando nós vamos ler o texto sagrado, a perseverança dos que ouviram foi de cerca de 120 discípulos. Outros tantos desistiram, outros tantos voltaram, mas 120 perseveraram em oração e crendo que Ele havia feito a promessa. Aleluia, e esses quase 120 incendiaram o mundo de sua época com a pregação do Evangelho e debaixo do poder de Deus. Quando Pedro vai pregar o seu primeiro sermão, do versículo 17 a seguir, quando ele faz a aplicação, quando ele faz o apelo, cerca de 3.000 pessoas, 3.000 almas se renderam ao Senhor. 3.000 almas se renderam ao Senhor. Você sabe o que isso significa para aquela época? Era uma coisa magnífica, era uma coisa extraordinária. Deus pode, através de você, na sua vida e através de você, fazer grandes coisas extraordinárias nesse tempo, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Deus pode te usar poderosamente. Quem acredita nessa palavra, dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero encerrar enfatizando claramente que a promessa do Pai, ela está de pé. Quem não é batizado no Espírito Santo e acredita que o Senhor pode te batizar, dá para levantar a mão só para me identificar quem ainda não é batizado no Espírito Santo, quem nunca falou em línguas. Muito bem, aí mesmo onde você está, você crê que a promessa é para você? Você crê que a promessa é para você? Eu gostaria, pastor Raivan, se o senhor permitir, que esse cantor cantasse aquele hino que ele cantou, quando o senhor pediu que ele cantasse. O senhor poderia, meu amado, por gentileza, em nome de Jesus, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos e adorar, somente isso. Você vai fechar os olhos e adorar. Por que pedir para fechar os olhos? É porque quando você fecha os olhos, você evita distrações. Você evita distrações, não é que é uma regra, não. Quando você fecha os olhos, você evita distrações, porque existe, evidentemente, muitas distrações em nossa volta. Então você vai fechar os olhos e vai se concentrar, e você vai dizer: Senhor, eu creio que a promessa é para mim. Senhor, eu creio que a promessa é para mim, e eu tomo posse desta promessa. E você vai abrir a boca adorando, glorificando o santo excelso nome do Senhor Jesus. Mocidade, o Senhor quer usar vocês de uma forma tão poderosa para ganhar outras vidas para o seu reino, para a sua casa. Aleluia. Ele quer usar vocês, Ele deseja usar vocês, e é por isso que durante esta festa a temática fala exatamente que a promessa é para você. A promessa é para você que me vê, a promessa é para você que me ouve, a promessa é para todos. Feche os seus olhos e adore a Jesus nesta noite. Nós estamos aqui tão sedentos. Oh glória, quem crê que a promessa é para você, então adore e diga: eu creio, Senhor. Eu acredito, Senhor, que essa promessa é para mim. Oh Jesus, oh Jesus, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Nós estamos Aleluia. aqui tão sedentos. Oh glória a Deus. Vem, ó Deus. Diga Aleluia. isso. Vem, ó Deus. Quem crê que a promessa é para você, você vai adorar o Senhor. Meu desejo é sentir. Você vai pedir teu para o Senhor te poder. batizar.